O último limite básico que iremos ver nessa aula é o caso onde não se pode fazer a substituição de forma imediata. Veja que na função, se eu fizer a substituição, eu terei aqui, para x igual a menos 3, se eu colocar o menos 3 bem aqui, eu vou ter menos 3 mais 3, ou seja, num denominador eu vou ter 0. É o caso que foi feito aqui. Então, neste caso, eu não vou poder aplicar a forma imediata da substituição, conforme está descrito aqui no cabeçalho. Mas por meio da técnica conhecida como cancelamento, é possível contornar o limite, contornar esse problema causado pelo limite. Essa técnica do cancelamento é usada geralmente quando existe uma fração, que é o caso onde nós estamos vendo aí, uma fração polinomial. Veja que, separadamente, cada termo da fração pode sim ser aplicada o limite por substituição. Então, como ambos são polinômios e são contínuos cada um, veja que eu poderia aplicar separadamente a técnica de substituição, tanto no numerador quanto no denominador. Ambos dariam, na verdade, 0, mas o problema é exatamente isso, Eu não posso ter um denominador sendo 0, e aí, então, nesse caso, eu não posso fazer a substituição de forma direta. Para resolver esse problema, basta verificar se o polinômio de maior grau é dividido pelo polinômio de menor grau. Então, nós temos aqui o polinômio x² mais x menos 6. Eu vou verificar se ele divide inicialmente por x mais 3. Se dividir, nós poderemos fazer a técnica do cancelamento. Veja que essa divisão está na tela e você pode conferir o processo de divisão de polinômios. E como o resto deu 0, ou seja, todo mundo se cancelou por final, você tem sim que essa divisão acontece. Você tem que o polinômio x² mais x menos 6, ele é dividido por x mais 3. Ou seja, eu consigo colocar então esse polinômio como sendo este polinômio x mais 3 vezes outro polinômio. Neste caso, nós temos que o polinômio x² mais x menos 6, ele consegue ser escrito como x menos 2 vezes x mais 3, conforme você pode estar vendo aí na tela. Voltando no limite, agora vamos voltar aí nesse limite, fazendo a substituição, teremos a resolução do limite conforme visto na tela também agora. Você consegue verificar qual é o passo a passo, tá? Então, primeiro você faz a verificação da divisão do polinômio, depois você substitui na forma de fatores, faz o cancelamento dos polinômios que você consegue cancelar e assim você vai ter resolvido, porque ao final de fazer o cancelamento, você vai poder aplicar o limite e como você pode ter percebido aí, o limite deu menos 5. Por último, vamos agora resolver 3 exercícios para fixarmos melhor o nosso conhecimento obtido em limite. O primeiro exercício, nós temos aí o gráfico de uma função f, a função não é dada, mas nós temos o gráfico dela, e queremos calcular qual que é o limite de x quando tende a 1, ou seja, quero verificar próximo aqui de x igual a 1, o que acontece com a função para esses valores, e também quero verificar o que acontece com a função para valores próximos aí de x igual a 3. Então, pelo gráfico facilita muito, o cálculo do limite pelo gráfico é muito tranquilo, muito fácil, muito rápido, tá? Então você consegue perceber aí, observando os limites laterais, nós não calculamos, mas você poderia colocar aqui na tela, o limite lateral de quando x vem à esquerda de 1, a função vai assumindo para próximo de menos 2. Então, f de x está chegando próximo de menos 2 pela esquerda. E a mesma coisa acontece também para a função chegando próximo de x aí, chegando próximo de menos 2 para quando x tende à direita de 1. Forma análoga você tem aí para quando x é à esquerda de 3 e à direita de 3, você vê que a função está se afunilando aí para o zero. Então, neste caso, o limite de quando x tende a 1, f de x existe, como nós podemos verificar pelos seus limites laterais, e essa função vai assumir o limite sendo menos 2. A mesma coisa acontece para o limite dessa função aqui. Para quando x tende a 3, verificamos pelos limites laterais à esquerda e à direita que a função vai assumir valor 0. Então, esses dois limites aí existem e foram calculados usando o seu gráfico. Vamos aí ao próximo exercício.
Temos agora na tela dois gráficos de duas funções, também não foi dada a função, foi dado só os seus gráficos. E vamos verificar se o limite existe mediante aos seus limites laterais. Então você consegue perceber aqui na função, na primeira função, você tem o comportamento dela, aqui neste caso pede para quando c é igual a menos 2, então o limite eu vou querer para quando x tende a menos 2, vou verificar o comportamento dessa função para quando x tende a 2 pela esquerda. Aqui está o ponto 2, tá? Quando x tende a menos 2 pela esquerda, você tem que a função vai chegando próximo de 2. Então você vê que a função vai assumindo valores próximos de 2. A mesma coisa você vê o limite à direita de menos 2, quando x vai tendendo a menos 2 pela direita, a função vai assumindo aí valores próximos a 2. Uma observação importante, mas muito importante, que foi a nossa segunda observação importante do nosso início dessa aula, foi que não importa o valor da função no ponto, observe qual é o valor que a função assume no ponto x igual a menos 2. Ela assume 3. Então a função é igual a 3 no ponto. Mas para o meu cálculo do limite isso não importa, porque o limite está se preocupando com os valores próximos. Então observe que neste caso aqui a função, ela tanto à esquerda quanto à direita, ela converge para o mesmo ponto, mas no entanto, no ponto específico a função assume outro valor. Isso não importa nada. Isso só mostra que a função ela não é contínua, tá? Ela tem um salto. Então até para fazer uma ressalva, nesse tipo de limite não poderia aplicar a substituição, tá? O método de substituição. E verificamos aí, ó, que o limite lateral à esquerda de menos 2 e o limite lateral à direita de menos 2, o limite existe e é 2, mesmo que a função não assuma o valor 2 neste ponto, assuma 3. Então acho que isso aí foi uma importante observação, peguei esse exemplo exatamente para ilustrar isso. Já na segunda função, aqui no segundo gráfico analisado, nós temos que o limite à esquerda de menos 2, tá? O limite à esquerda de menos 1, ele vai assumir 2. Observe aqui, ó, aqui está o ponto menos 1. Observe que você chegar na esquerda de menos 1, você tem que a função está assumindo valores 2, que é o caso aqui. Agora, se você pegar a direita de menos 1, a direita de x igual a menos 1, você vê que a função está assumindo valores próximos a zero. Então, você tem que o limite à esquerda de menos 1 é 2, conforme está aqui, e o limite à direita de menos 1 vai ser 0. Como os dois limites foram diferentes, o limite nesse caso não existe para essa função neste dado ponto. Lembrando que eu estou analisando o ponto menos 1. Se eu fosse analisar qualquer outro ponto aqui deste gráfico, o limite iria existir. Ele só não existe nesse ponto aí de ruptura. Então, entendido isso, né, entendido a verificação dos limites laterais para verificar se o limite final existe, vamos aí ao próximo exercício. O nosso terceiro exemplo, que você vai estar vendo aí na tela, vai usar o método do cancelamento. Isto porque não vai poder usar o método de substituição de forma direta. Veja que eu quero o limite de quando x tende a menos 2 na minha fração entre dois polinômios, nessa função dada por x ao cubo mais 8 dividido por x mais 2. Se eu tentar fazer por substituição, colocando x igual a menos 2, neste caso, eu vou ter que o limite, né, aqui a minha parte de baixo deste limite, vai ser 0. Um denominador não pode ser 0, então com isso eu não posso aplicar o método da substituição de forma direta. Mas nós temos uma tática, verificar se existe a forma de eu dividir o polinômio de maior grau pelo polinômio de menor grau. Lembrando que não importa se o x ao cubo mais 8 estivesse embaixo e o x mais 2 em cima. Sempre tente fazer a divisão do polinômio de maior grau pelo polinômio de menor grau. Fazendo essa divisão, eu fiz essa divisão ao lado, você pode acompanhar aí o passo a passo, tá? Caso você não saiba, pause a tela para acompanhar algum detalhe caso seja interessante que você tenha perdido aí. E nós temos o seguinte, nós conseguimos pegar o x ao cubo mais 8 dividir por x mais 2
deu resto zero, porque eu podia aqui no final cortar todo mundo com todo mundo. E neste caso, o seu quociente foi x² menos 2x mais 4. Fazendo a substituição aí de x² mais 8 pela expressão x mais 2 vezes x² menos 2x mais 4, nós podemos fazer essa substituição aqui no limite, porque nós fizemos a divisão. E neste caso, eu vou poder cortar x mais 2 com x mais 2 após eu fazer a substituição, restando somente no limite a expressão x² menos 2x mais 4. Neste caso vai ficar limite de x tendendo a menos 2 em x² menos 2x mais 4. Observe que nessa expressão aqui não tem nenhum problema que impeça que eu faça a substituição do limite, então eu posso, não tem problema com o denominador ou algo parecido. Neste caso, fazendo a substituição do limite na expressão x² menos 2x mais 4, aonde tiver x, você vai trocar por menos 2. Nesse caso vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 mais 4. Ou seja, vai ficar 4 mais 4 mais 4, que vai ser 12, que é o resultado final aí do nosso limite. Então, encerramos aí esse exercício. Espero que vocês tenham entendido e gostado desse método do cancelamento para se resolver problemas do limite. Espero que vocês tenham entendido aí um pouco mais sobre limites, que esses exercícios tenham sido úteis, para o estudo aí, para os próximos conteúdos, que neste caso é o conteúdo de derivadas.